Queridos companheiros nessa caminhada pela Bíblia, nessa semana terminamos Levítico, estamos partindo para Números e está sendo muito maravilhoso andar com vocês lendo a palavra sagrada de Deus. Eu queria comentar nesse vídeo sobre duas coisas. O capítulo 26 de Levítico, Deus falando com Moisés, e ele conta a história toda de Israel. Ele prediz o que ia acontecer. Se você estudar a história de Israel, você vai ver que essa maldição por não terem cumprido a lei de Deus veio por séculos, até milênios sobre eles. Nunca aconteceu isso com outro povo, mas também Deus nunca escolheu outro povo. Ele escolheu a descendência de Abraão. Ele escolheu essa nação, não porque eles fossem melhores ou piores, porque Ele é Deus e Ele pode escolher quem Ele quiser. E a ferramenta que Ele escolheu desde o início para abençoar todas as famílias da terra são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E um dos nomes dele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Um dia eu estive lá em Israel, num museu em Tel Aviv, que chamava Museu da Diáspora, acho que hoje chama Museu do Povo de Israel, alguma coisa assim, mas conta muita coisa da história, mostra as sinagogas nos diversos países, como o estilo de arquitetura é diferente, na China, Japão, Espanha, Portugal, em todos os lugares, né? E todas as perseguições que houve durante os séculos contra Israel. E eu estive lá, eu lembro disso como uma coisa assim muito forte. Eu pensei, se todo esse mal predito aí em Levítico 26, depois confirmado por muitos profetas, veio sobre Israel de fato, não simbolicamente, não espiritualmente, veio literalmente. Então, gente, as bênçãos prometidas sobre esse povo também virão, não espiritualmente, mas literalmente. Porque no fim de Levítico 26, Deus diz, apesar de tudo, ele sempre fica falando 7 vezes mais, 7 vezes mais, 7 vezes mais. E fala, se você lê a história dos judeus, a história dos judeus no leste europeu, eu li esses dias, um dia, gente, que sofrimento, que coisa terrível, pobreza, fome, doença, perseguição, antissemitismo. Esse povo tem sofrido discriminação como nenhum outro povo. Tudo que fala lá em Levítico 26 já aconteceu com eles. E eu vi assim, no fim de Levítico 26 diz que Deus não vai esquecer da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Que ele vai lembrar, que Israel vai se arrepender, e vai ser restaurado, e vai ser o povo dele, e ele vai morar no meio deles. Isso é promessa escrita em pedra, isso é promessa que depende da natureza de Deus. Ele não vai falhar, ele vai cumprir isso. E nós temos visto em nossos dias, um povo espalhado entre as nações voltou para a terra deles depois de 2000 anos. Voltaram para a terra deles, mas ainda não voltaram para o Senhor. Mas tem milhares de judeus messiânicos que creem em Yeshua, que não tinha antes. Nós estamos vendo profecias ser cumpridas diante de nossos olhos. E o que eu senti lá, naquele museu, foi que, assim como veio todas as maldições, as bênçãos estão vindo como uma locomotiva que não pode ser parado. Irrefreável, não pode frear. As bênçãos declaradas pelo Deus eterno, que manda no universo, estão vindo sobre Israel, estarão vindo e é inexorável, não vai deixar de acontecer. Israel será restaurado. Mas antes disso, gente, tem Ezequiel 38, 39. As nações do norte vão vir contra Israel. Zacarias 14 diz que Deus vai trazer as nações também a mesma coisa de Ezequiel 38, 39.
e vai trazer as nações contra Israel. E vai haver muito sofrimento, mas Jesus vai voltar, como em Apocalipse 19, na frente dos exércitos dos céus, e vai derrotar as nações, e vai estabelecer sua capital em Jerusalém, e vai reinar por 1000 anos, e depois virá novos céus e nova terra. E nós, a igreja, gentios, estamos incluídos nessa, somos enxertados, e nós também nos tornamos, por meio de Yeshua, herdeiros das mesmas promessas. Recentemente, nessa coisa terrível que aconteceu 7 de outubro, lá em Israel, esse massacre que lembra o Holocausto, coisa terrível, mas tinha essa festa rave, com tanto pecado lá em Israel, e tinha a divisão da nação, talvez por isso eles ficaram tão distraídos e não perceberam que esse ataque viria, estavam divididos, estavam com muitos protestos nas ruas e tanta coisa. Então havia uma divisão, e há pecado sérios, então Deus vai tratar com o pecado. Deus não é conivente com o pecado. Deus vai tratar do pecado e vai haver juízo. E vai haver, nem todo judeu será salvo de jeito nenhum. Haverá destruição. Diz em Ezequiel que 2/3 serão destruídos, sobrará 1/3, e mesmo esse terço passará pelo fogo. Mas no fim, todo Israel será salvo, todos que sobreviverem, todos que arrependerem, todos que reconhecerem Yeshua como rei. Mas isso vai acontecer. Ele diz, eu não voltarei até que vocês digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então Israel ainda como nação, como a primeira das nações na terra, vai se voltar a Deus. Como diz em Romanos 11, todo Israel será salvo, mas não salvo pela sua justiça, mas salvo por arrependimento e pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, eu queria repartir isso com vocês, que Levítico 26 prediz, e depois nós que estamos vivendo no fim desses séculos, desses milênios, estamos vendo como tudo isso se cumpriu. Mas o arrependimento de Israel e a restauração ainda não aconteceu, mas vai acontecer, é irrefreável, ninguém pode parar, é inexorável, não, porque Deus é Deus, e Ele não mente, e Ele vai cumprir o que Ele falou. Independente da justiça do homem, ele vai levar um povo de Israel ao arrependimento e vai estabelecer o governo dele sobre o mundo e sobre todas as coisas através desse povo que ele escolheu desde o início. Uma outra coisa que eu queria comentar é aqui sobre números. Você vê como Deus é detalhista. Vimos como ele é detalhista no tabernáculo, na cor dos materiais, no tipo de material, nas medidas do material. E aqui em Números nós vê como ele quer que Israel se acampe de acordo com suas famílias ao redor do tabernáculo. É lindo, é bonito, é simétrico, é tremendo. E ele escolhe os líderes. Mas que líderes ele escolhe? Líderes que já estavam reconhecidos entre as pessoas. E ele dá muitos detalhes, muitas ordens. As ordens dele têm que ser cumpridas. Ele deixou isso muito claro quando morreram os 2 filhos de Arão. Ele falou, e ele fala várias vezes, faz igual eu estou falando, senão pessoas vão morrer. E eles sabiam que os 2 filhos de Arão já tinham morrido, então todo mundo tinha temor. Os sacerdotes, os levitas, várias camadas de proteção, sabe? Tudo certinho, onde vai acampar, que cor de pano colocar sobre os móveis, qual a ordem de desmontar o tabernáculo e levar, quem ia levar cada coisa, qual a idade das pessoas, muitos detalhes. Nosso Deus é um Deus maravilhoso e um Deus que quer morar conosco, mas Ele é um Deus santo e nós precisamos começar a curtir sua natureza, sua personalidade, seus gostos e desgostos. Que Deus nos ajude pelo Espírito Santo e pelo livre acesso que nós temos agora por meio de Yeshua, que nós não deixemos de ter temor de Deus e de ter admiração diante da sua santidade e da sua maneira de agir, da sua maneira de pensar, dos seus caminhos, né? Que Deus possa nos revelar mais como esses caminhos funcionam agora na nova aliança e como devemos ter temor dele e ao mesmo tempo amor por ele, e liberdade nele e gratidão por Jesus ter nos trazido um novo e vivo caminho. Que Deus abençoe a todos vocês em continuar a ler
as Sagradas Escrituras.